E diante da crise econômica, apenas 14% dos comerciantes têm a intenção de contratar funcionários para reforçar o quadro no período de festas. É o que revela a pesquisa do SPC Brasil. Para os empresários, o desemprego elevado prejudica as vendas. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora ao vivo com o vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Célio Fernandes. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Esse desânimo aí dos empresários, aí dos comerciantes em contratar um número maior de funcionários para atender os clientes nas festas de fim de ano é só mais um detalhe, mais um reflexo da crise econômica. Eu nem diria que é um desânimo, né? O empresário em si, ele está esperançoso de que hajam mudanças e que essas mudanças elas ocorram no menor espaço de tempo possível. Nós atingimos um nível da crise onde o volume de desemprego, associado ainda com uma taxa de juros elevadas, ainda com um volume de inadimplência extremamente alto, isso tudo fez, e um índice de confiança, de esperança num futuro próximo muito baixo, isso tudo fez com que os empresários eles fizessem uma gestão interna do seu negócio, enxugando as suas estruturas. Então, por isso é que houve muita demissão, as estruturas elas chegam nesse final de ano mais enxutas, tá? E muita gente fazendo negociações internas com a sua equipe para poder atender essa demanda, evitando ter que fazer a contratação ainda que temporária. Então, quem está fazendo contratação temporária, basicamente são empresas que enxugaram muito excessivamente a equipe, agora tem que atender esse período, que de fato ele aumenta em relação a um período comum, né, no período de Natal, e também a possibilidade de uma contratação de mão de obra um pouco mais barato do que aquela que ele já vinha atuando no seu negócio. Então, infelizmente, essa é a realidade e nós vamos ter que superar ainda mais este ano, né, mais este final de ano, com uma expectativa nada otimista em relação às vendas. O senhor fala em expectativa. A expectativa aí de queda nas vendas, pelo cálculo aí dos comerciantes, deve se situar em qual patamar? Pelo que a gente tem acompanhado dos indicadores ao longo do ano, onde as quedas têm sido sucessivas, a estimativa é que o Natal deste ano apresente uma redução em torno de 16% em relação ao ano passado. Tá? É um número extremamente elevado, talvez seja um dos piores períodos de venda no Natal dos últimos 20 anos. Tá? E isso faz com que o empresário ele deixe de comprar do fabricante, deixe de repor seus estoques, ele deixe de fazer as contratações, ou seja, a economia como um todo, ela gira de forma mais lenta, né? E o consumidor, ele acaba deixando, né, ou transferindo aquela cultura do presente de Natal para um momento onde esse ambiente ele seja mais otimista e mais esperançoso. Vice-presidente, o governo do estado deu 5 dias de folga para os funcionários públicos. Como que essa folga vai impactar no comércio local? Ela impacta sempre. Quando você tem um período longo de intervalo, né, sem o funcionamento do serviço público, ou seja, sem aquela normalidade do comércio, o que acontece é que muitos desses funcionários acabam viajando e vão levar os seus recursos. O funcionalismo público, é importante dizer que ainda é um importante mantenedor de toda essa estrutura, porque ainda você não vê desemprego no funcionalismo público, né? O desemprego é principalmente no setor privado. Então, o funcionalismo público talvez seja assim, o principal motor da economia. Quando ele tem uma folga, quer dizer, normalmente viaja, ou vai para uma chácara, ou vai para um outro espaço, e acaba que a economia gira menos aqui na nossa capital. E tem um outro problema aí que preocupa e muito os comerciantes. O poder público já se convenceu que quando ele tem que mexer, ou para aumentar, ou para fazer uma pequena reforma na forma de cobrar os impostos, que isso deve ser feito exatamente na área que o comerciante atua, ou seja, no consumo. Quer dizer, o consumidor vai pagar a conta, vai pagar o imposto, mas quem vai ter que repassar para ele é o comerciante. Esse é um histórico, né? Ao longo do tempo nós percebemos sempre o mesmo modelo de atuação.
tem uma necessidade de fazer caixa e quem é mais cobrado efetivamente é quem está no comércio, que é a ponta mais frágil ou mais fácil de se fazer uma arrecadação. Agora, esse modelo ele também já está esgotado, porque a carga tributária na ponta para o consumo, ela está extremamente elevada e já não tem mais espaço para esses aumentos, né? E é por isso que a gente está sempre negociando junto ao governo, negociando junto ao setor político, né? No caso da Assembleia também, que as medidas que sejam adotadas, elas não gerem um impacto no aumento de imposto e, consequentemente, no aumento de preços ao consumidor. Muito obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que essa crise não dure assim mais tanto tempo, né? Nós estimamos que a partir do momento que tem esses sinais que estão sendo dados pela economia, a partir do Carnaval nós comecemos uma retomada ainda lenta, mas já uma retomada positiva. Obrigada, vice-presidente.